Esta semana, Pedro Mexia declara-se inconstâncio. Ricardo Araújo Pereira sente-se negativo, com as negativas a matemática, e João Miguel Tavares confessa que só lhe apetece gritar por Messi. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos. Depois de uma semana marcada pela decisão europeia de injetar dinheiro na banca espanhola, uma decisão que o Governo de Espanha considera uma linha de crédito, mas a que muita gente chama um resgate, à maneira do que aconteceu na Irlanda, na Grécia e em Portugal. Havemos de falar disso mais adiante neste Governo Sombra. Para já, a distribuição de pastas ministeriais, e o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Grécia, para que os gregos fiquem no euro ou para que o abandonem, Ricardo Araújo Pereira? Não sei bem, vamos ver, é isso que estou nessa expectativa. Estamos a falar do euro ou do euro? Acho que o outro não dá, porque eles têm Fernando Santos ao comando e aquilo já foi tudo por água abaixo. Portanto, é do euro ou do bolso? Sim, um português a comandar os gregos, vê-se logo, quer do ponto de vista desportivo, quer económico ou financeiro, não tinha pernas para andar. Bom, mas as eleições da Grécia são no domingo e nós... Tem algum conselho a dar-lhes sobre o modo de bem votarem, Ricardo Araújo Pereira? Também estás semi-ereto? Não estou semi-ereto. Porque há várias pessoas que estão semi-eretas com a possibilidade... Estão com meia casa? Sim. Tem sido muito divertido. Meio Partenon. Há muita gente com meio Partenon, de facto, com a possibilidade do Syriza ganhar as eleições. Tem sido engraçado. Portanto, não estás. Mas não estou porque embora eu não alinhe, eu comove-me sempre a solidariedade europeia. E gosto muito de ver atenção, Portugal não é a Grécia. Atenção que a Espanha não é Portugal. Atenção que a Itália não é a Espanha. Cada povo diz que não é o outro povo. Ora, eu, tal como o Walt Whitman, sou multidões. Desculpa, mas isto que se passou com o Uganda? Sim, o Uganda. O Rajoy disse ao Ministro das Finanças numa mensagem que a Espanha não era o Uganda. E isso veio a público e o Uganda disse que está em boa saúde financeira. Pois não precisamos de grande humilhação para a Espanha. Aliás, já aqui há tempos, Cavaco Silva tinha dito que Portugal não é o Uganda. Pelos vistos, na Península Ibérica, sempre que um dirigente quer demonstrar que está em grande, escolhe o Uganda para se comparar. E os gregos? Bom, os gregos... Como é que eles devem votar? O que eu não sei bem, sabes bem? És tu que não sabes? Sou eu que não sei. E porquê? Não sei porquê. Porque há um relatório do qual se fala pouco, acho que se fala muito menos do que deveria. Este é um curto introito, mas vocês vão ver que vai valer a pena. Que é o relatório Levin-Coburn. Alguém ouviu falar no relatório Levin? É um grande relatório. Foi o seguinte. É uma subcomissão do Senado americano. Não adormeças. É uma subcomissão do Senado americano. Isso era para aquele automobilista que ia batendo da frente. Que investigou as causas desta crise em que nós estamos mergulhados. Teve 2 anos a investigar, fez um relatório de 600 páginas depois de analisar milhões de documentos, entrevistar centenas de pessoas, dúzias de peritos e concluiu que a culpa da situação, da crise financeira em que estamos é dos gregos. Não, estou a brincar. Diz este relatório, enfim, com aquela senha anticapitalista que caracteriza as instituições norte-americanas, que a culpa é da conjugação destes fatores. É o resultado do investimento em produtos financeiros complexos de alto risco, conflitos de interesse ocultos nos agentes financeiros e do falhanço dos reguladores e das agências de notação financeira que foram incapazes de regular os excessos do Wall Street. Bom, tudo isto quer dizer o quê? Culpa dos gregos. Portanto, os gregos estão metidos naquele sarilho. Sabes o que é que me conforta? É ver os gregos, que são de facto os principais responsáveis, porque enquanto o senhor Papadopoulos investia em fortes carteiras de risco, o senhor Tsipras estava em Wall Street a especular à parva. Não, o Tsipras não. Estava. Tsipras é o do Syriza, não é? Então, espera, deixa-me ver o senhor Karaguni já. Esse já cá esteve. Sim, estava tudo a investir à bruta e tal. Bom... E isso conforta-me ver as filas que estão à porta dos centros de emprego repletas de antigos reguladores de mercado, de antigos administradores de banco. E feito toda essa gente com relatório e tudo, sim, em quem é que os gregos devem votar? Faço a mínima ideia, continuo sem saber. Mas têm que reformar de facto o seu modo de vida, porque foram eles que nos meteram nisto. E o João Miguel Tavares tem alguma sugestão a dar ao povo grego? Eu, neste momento, não tenho nenhuma sugestão a dar ao povo grego, não é? Porque o povo grego está a ouvir-nos. Espera lá, isso não faz sentido. Não faz sentido tu vires semanalmente cantar os feitos de Passos Coelho
em decassílabo heroico e agora não dizeres ao povo grego, pá, votem em Passos Coelho. Não, o que eu digo é antes ao povo português, agora sim, não é? Nós tivemos a esquerda sempre a dizer olhem para a Grécia, olhem para a Grécia, olhem para a Grécia, não é? E agora é a vez da direita a dizer olhem para a Grécia, olhem para a Grécia, olhem para a Grécia. É só isso que eu tenho a dizer, olhem para a Grécia. Mas achas que a austeridade Eu não lá acho não que correu bem? A austeridade lá, não, a austeridade de lá correu bem, mal, ela nunca verdadeiramente chegou a ser aplicada na totalidade, portanto ainda precisava de ser um bocadinho mais austera a austeridade. Como o comunismo nos países leste. Mas eu não acho... Foi a austeridade de Estado aquilo, se calhar. Eu não acho de facto que haja ali grande solução neste momento. Aparentemente toda a gente fala Então no fecha-se empate a técnico. É fechar, sim. Não, fecha-se E abrir com outro provavelmente nome. fecha-se a Grécia ao euro. Rebranding. Sim, abrir com Fecha-se a outro Grécia nome. ao euro. Parece-me que é uma coisa cada vez mais evidente. E de facto há uma velha tradição grega, não é? É quem viu 300, não é? Já para não falar de ler os clássicos, quem viu 300, é mais movimentado, sabe-se que os gregos, quando estão à beira do abismo, geralmente escolhem saltar. E, portanto, Estas eleições podem encarar-se como uma espécie de referendo grego ao euro, Pedro Mexia? Sim, exceto que ninguém quer sair do euro. É um dos paradoxos da Grécia. É que a Grécia não quer a austeridade, não quer, aparentemente, quer o resgate, quer manter-se no euro, quer uma série de coisas. Há duas linhas em São conflito. A que incompatíveis. diz que é da nova democracia, que é possível Não, mas nem o Syriza quer sair do euro. Pois, mas o Syriza está a pensar que as instituições europeias vão aceitar uma espécie de chantagem. Sim, mas assim. Não, Mas eu acho esse- que o Syriza, atenção, eu não sei bem, porque não acompanho os jornais gregos, tenho dificuldade em ler aqueles caracteres. Mas o que eu acho que eles querem é, de facto, não sair do euro, mas de uma forma que permita a vida humana. Que seja possível a vida humana Não, mas florescer. na verdade a maneira, a formulação que eles tentam achar para a Grécia não sair do euro, mas sair deste regime em que tem estado, é totalmente negada pela Alemanha. Basta ler a entrevista que dá hoje ao público o Presidente do Banco Central Alemão para dizer que eles nem sequer põem a hipótese. E, em geral, os alemães não são muito de mudar de opinião. E, portanto, esse é um problema. Mas eu queria só dizer uma outra coisa que eu acho muito importante na questão da Grécia, que é, muitas pessoas têm tratado os gregos, o povo grego, numa dupla tentação de demonização e infantilização, que eu acho que são muito perigosas. Uma são aqueles que dizem os escalões dos gregos e tal, estão a pagar o que foi, e é bem feito, o que fizeram, não sei o quê. Está muito bem imitado o João Miguel. Se há alguma solidariedade europeia ou coisa do género, coisa que eu acho que devia haver, mas de facto não existe, é absurdo este tipo de atitude. Mas também é absurdo o contrário, que é a Grécia ter eleito governos da Nova Democracia e do PASOK que aldrabaram nas contas durante anos seguidos, é os gregos terem fugido aos impostos à grande durante anos seguidos e desresponsabilizá-los, como se não tivessem também culpa da situação que chegaram. Estás a imitar também o Ricardo. Não é verdade, mas são dois extremos, não quer dizer que sejam vocês que os representem, mas são dois extremos que eu tenho ouvido, que é os gregos completamente inocentes da situação, ou os gregos que devemos castigar. Eu não acho que nenhuma das duas. Eu acho que os gregos devem ser tratados como adultos, como todos os eleitorados. Começaste muito bem, mas... Bom, está entregue o Ministério da Grécia ao Ricardo Araújo Pereira. No domingo à noite veremos se eles deram ouvidos aos conselhos que receberam, embora de forma enviesada, deste Governo Sombra. Agora o João Miguel Tavares escolhe o cargo de Ministro das Incompatibilidades. Para declarar alguém incompatível com as funções que exerce... Não, incompatível eu não diria, digamos, desadequadamente compatível. Isso por causa de uma notícia de que um dos elementos da ERC, a jornalista Raquel Alexandra, que vai votar o relatório sobre o caso das alegadas pressões de Miguel Relvas ao Jornal Público, é amiga pessoal do Ministro. Exato. Começou por surgir uma notícia que dizia que tinha sido padrinha... Madrinha, talvez. Não, que ele tinha sido padrinho. Padrinha, é bonito. Que ele tinha sido padrinho no seu casamento. Aparentemente não foi padrinho. Mas parece que foi ao casamento. A seguir, eu estou à espera de saber em que mesa é que ficou. Terá sido na mesa dos noivos. Isso ainda não se sabe, mas espero que apareça essa notícia um dia destes. O que é que se passa aqui? A questão não está tanto... O Portugal, como toda a gente sabe, é mais ou menos assim
um quadradinho. Não é do retângulo. É mais um. É uma questão de já vamos falar da matemática. Já vamos falar da matemática. É assim uma coisinha pequenina onde toda a gente se conhece a partir de um certo nível. A gente sabe isso. E, portanto, mais do que isso, sabemos quem é que era o senhor que, basicamente, andou a escolher as pessoas para a ERC. Se não sabemos, desconfiamos, não é? Ou seja, na verdade, Miguel Relvas corre o risco de, basicamente, o seu trabalho estar a ser avaliado pelas pessoas que, provavelmente, ele escolheu pessoalmente para estarem na ERC. Isso aconteceu. O que eu estou a avaliar não é bem o trabalho dele. Não, exatamente. Achas que não? Não é bem o trabalho, acho que o trabalho dele. Infelizmente eu gostaria de dar razão, mas não é bem o trabalho infelizmente dele. eu acho que se calhar estão a avaliar um bocadinho demasiado o trabalho dele. Mas o que se passa é que há uma questão de amizade, claro, ali, e sobretudo... Que a própria Raquel Alexandra confirmou, mas sobretudo as justificações que ela dá, desvalorizando isso completamente e, sobretudo, afirmando uma frase para quem é jornalista é absolutamente extraordinária, dizer que não há nenhuma subjetividade nisto, a única coisa que eu vou fazer é analisar factos de forma objetiva e, portanto, isso é completamente destituído de qualquer espécie de subjetividade. É daquelas coisas que a gente ouve e realmente ficamos muito pouco descansados. Eu idealmente, que sou muito purista nestas coisas, eu acho que quando se está no meio de um processo tão sensível como este e que se é realmente amigo pessoal de um envolvido, acho que as pessoas deviam se colocar de lado, mas não tenho a menor dúvida. Ainda que isso não sei... Não, eu não tenho a menor dúvida. Não me estou a rir. Não foi mandata antiga. Foi mandata antiga que eu estava a já explico porque é que eu me estou a rir. E, portanto, acho que não deviam estar envolvidas nisso. Agora, sobretudo, é uma explicação completamente canhestra, que, mais uma vez, é aquela a tirar poeira para os olhos, que é tão habitual e que é tão triste. Vê aqui a incompatibilidade, Ricardo Araújo Pereira, ou como diz Raquel Alexandra, isto é normal. Normal é, porque de facto, a composição da ERC é escolhida, sabemos quem é que escolhe os membros da ERC e, portanto, consoante o governo muda também a ERC. E eu acho que isso... Há representantes também eu sei que há, eu sei. Do PS. Sim, digamos, mas não são representantes do PS, mas a maioria, são votados pelo PS. Exato. Votados favoravelmente. Eu acho que não são representantes do PS, estás a ser... Sim, é isso. Mas a maioria foi indicada pelo PSD, não é? Eu acho isso sempre uma perda de tempo, porque o tentar controlar a comunicação social ou as instituições que regulam a comunicação social, neste momento, quer dizer, se fosse antigamente, no tempo em que realmente notícias faziam com que ministros fossem demitidos, agora, neste momento não acontece nada. Para quê? É perder tempo, é gastar, é esforço perdido, estar a tentar controlar. Agora, quer Carlos Bela Gravata Magno, como Raquel, bem-vindo ao meu casamento, Alexandre, acho que são, evidentemente, pessoas que não vão... Quer dizer, mesmo que... Vamos supor que a ERC fazia um relatório mesmo muito azedo sobre o procedimento de Miguel Relvas. O que é que lhe acontecia? Um grande tal-tal? O que é que lhe podia acontecer? É perda de tempo estar a dar... A Alexandra é vogal e, portanto, vai votar o relatório, ou seja, no fundo, vai dar o seu voto à ideia de que o ministro foi culpado ou inocente nestas alegações de que é alvo. Um juiz, não sendo ela juiz neste caso, evidentemente, mas um juiz pode julgar um caso em que um seu amigo é arguido, Pedro Mexia? Não, mas não é uma certa de um juiz. Não há aqui um paralelismo com a ideia de um poder não é muito provável de julgamento? Não é muito provável que um jornalista... Quer dizer, depende agora do grau de proximidade. Não é muito provável que um jornalista no ativo, ou que esteve no ativo até há pouco tempo, não conhecesse Miguel Relvas. Pelo menos alguém que tivesse feito política. Agora, eu estava-me a rir por causa da questão... Eu te conheces aí, ao casamento... Ai, que susto. Eu queria... Desculpem. Queria levantar aqui a questão da... Isto foi por ver a expressão? Pensava que a formulação ia ser um pouco mais chocante. Ia arredondar noutra coisa, não é? Que é a expressão amizade pessoal. Eu tenho um certo fascínio pela expressão amizade pessoal. Isso é porque claramente abre a porta para as amizades impessoais. Sim, que é claramente uma expressão que já incorpora o Facebook na sua formulação. É sempre possível uma pessoa, por exemplo, num caso destes, neste caso de incompatibilidades,
historicamente podia-se dizer, quer dizer, no passado podia-se dizer, há uma amizade ou não há uma amizade. Mas hoje, com a expressão amizade pessoal, uma pessoa pode alegar uma amizade impessoal. Tenho imensas amizades impessoais. Amizades impessoais, claro. Montes delas. Mas sabes quem é que normalmente tem amizades pessoais? É a pessoa humana. Para distinguir também dos outros tipos de pessoa. E essa Aliás, precisão um da programa de amizade rádio pessoal... que durou muito tempo, que se chamava Toda a Gente é Pessoa. Belo título. Estás a ver? Bom, já agora alguém é verdade. sabe quantos dias tem a semana da ERC? Carlos Magno prometeu uma deliberação em 2 semanas. E isto foi a 24 de maio. Eu acho que Está a contar ainda? Conta aos dias úteis. E, portanto, 2 semanas dá para E houve uns feriados pelo meio. Não, mais. mesmo com os dias úteis são 3 semanas. Não, Portanto, mas ele conta aos 7 em dias úteis. E, portanto, aquilo dá, quando juntas tudo, dá muito. Sei lá. E depois, mas aí o problema, mais uma vez, somos nós que estamos a colocar este tipo de questões. É esse o trabalho, muitas vezes, da comunicação social. Toda a gente devia haver uma noticiazinha a telefonar. Hoje telefonámos para Carlos Magno. Ele não nos atendeu e disse que ainda não sabem em que pé está É um o bocado relatório. chato de ler. Não é, como jornalismo de investigação, digamos Este que é tipo de pobre. responsabilização das pessoas é absolutamente essencial. E Estamos aqui a fazê-lo. estamos nós aqui a fazê-lo. Mas garanto-vos que quando a recomendação, ou lá o que é que se chama, a deliberação sair, o timing que demorou não vai ser o mais preocupante. Portanto, não é isso. Estás sem fé na pessoa humana? Não, estou sem fé. Não há razão nenhuma para ter fé na ERC, que nunca houve, nem com a anterior Constituição, nem com esta, nenhuma. Bom, já razão temos para ter então fé um na Ministro das Incompatibilidades, o João Miguel Tavares, e vamos ter um Ministro do Sutiã. Só do sutiã ou há mais lingerie envolvida? Não, Pedro porque Mexia? é o sutiã no sentido, enfim, íntimo do termo. É íntimo, quer dizer, é íntimo, mas Então, não é... em que é que mas- ficamos? Não, porque é o sutiã no sentido francês, Sutiã. no sentido do De apoio, sutiã. o apoio. O apoio. Porque esta semana houve uma... Para quem não sabe, sutiã quer dizer apoio. Que sutiã quer dizer apoio. O que, aliás, se comprova... confere. Muito bem. Bom, mas então, porque esta Este semana... é o aspecto didático deste programa. Tem sido muito discutido o sutiã que a mulher do Presidente da República, François Hollande, deu a um candidato. Formulado assim. Deu-lhe o sutiã. E porquê é que é grave? É grave porque o candidato que ela apoiou para a segunda volta, porque o sistema eleitoral francês é a 2 voltas, quem não tem 50% passa a segunda volta com outros candidatos. É o que compete. Que ficam acima de determinado score. A Ségolène Royal, que foi casada com François Hollande, mãe dos 4 filhos dele, ex-candidata à presidência da República nas eleições, nas anteriores a estas, e que tentou uma candidatura nas últimas, portanto, que concorreu contra ele nas primárias, teve inesperadamente um dissidente socialista que a acusou de ser ali uma paraquedista naquele círculo eleitoral e que passou à segunda volta com ela. E que, dizem todas as sondagens, vai ganhar as eleições porque a direita, que não gosta da Ségolène, vai votar no senhor. Ora bem, várias figuras da direita da esquerda francesa, desde a Martine Aubry ao primeiro-ministro, uma série de outros responsáveis, disseram este senhor tem que desistir, porque a outra ficou à frente. Ao próprio Presidente que declarou apoio a Ségolène Royal. E, portanto, tem que desistir. E parecia óbvio, a outra era a candidata oficial, tem um historial no partido, ainda por cima ela quer ser Presidente da Assembleia Nacional, tudo isso. E, de repente, a mulher do Presidente da República, no Twitter, e eu já aqui alertei para o facto de, quando uma figura pública se exprime no Twitter, a possibilidade de dizer coisas que lhe façam bem a ela e à sociedade em geral é nula. E ela, no Twitter, anunciou que apoiava o outro candidato. E neste momento o que a direita francesa chamou a este caso de aulas no Eliseu. Porque o que se trata aqui claramente é de uma vendeta pessoal da atual mulher contra a ex-mulher, ao ponto de várias figuras públicas, incluindo a própria Ségolène, reconhecerem que isto é uma pura... terem dito em público e terem manifestado e expressado claramente que isto é uma questão puramente, como com grande finura expressou Marine Le Pen, é uma questão de cuecas. Cito. Lá está a outra parte da lingerie envolvida. Exatamente, lá estão as duas. O que é espantoso é que a gente olha para o Hollande e pensa, mas o que é que aquele homem tem? Sim, é verdade. Há ali talentos escondidos. Ele deve ser incrível. Há ali talentos escondidos. Mas Duas milfes. o que eu queria sublinhar aqui, porque é que isto é importante, isto pode parecer uma trivialidade,
trivialidade. Só não é uma trivialidade por uma razão. Porque durante vários anos, e com razão, aliás, eu falei disso aqui várias vezes, a esquerda acusou Sarkozy de fazer esta coisa horrível e inédita na história da França, que é trazer a sua vida privada para inquinar a política francesa. E realmente o François Hollande, quando se apresentou como político normal, disse: não, meus amigos, isto vai acabar, vida privada é vida privada, não vamos trazer as nossas tricas de moda a pôr em causa a seriedade do Estado. E agora vemos que o presidente normal durou 5 semanas. A culpa é do Twitter ou da senhora Hollande? Não, a culpa é daquelas coisas mais antigas, muito antes de existir Twitter, e que basicamente existem desde o início da humanidade, não é? Aquelas coisas que os senhores fazem com as senhoras, é basicamente a culpa disto tudo. Mas é de facto terrível, porque há uma imagem muito curiosa, porque a Ségolène estava numa cerimónia pública quando lhe passam um papel, basicamente a dizer o que é que lhe tinha acontecido. E a expressão dela é uma expressão de desolação absolutamente terrível. Ela, aliás, disse que demorou 1 dia ou 2 a reagir para reagir a frio, para não reagir a quente. Terrível, houve várias pessoas, aliás, incluindo o Cohn-Bendit. Os problemas da Ségolène era justamente reagir a frio. Não, atenção, há uma coisa que a Ségolène, na sua campanha nas primárias do PS, utilizou várias vezes, e isto é verdade, isto foi nos jornais todos, utilizou várias vezes contra Hollande, que não é, de facto, a pessoa mais vigorosa do mundo, a acusação de que ele era mole. Não, mas quer dizer, que nós aqui digamos que François Hollande é mole é uma coisa, que uma ex-mulher diga que ele é mole e fez uma certa questão em utilizar, mas não deve ser, porque não se vê. E eu gostei muito da capa do Libération, que trazia a mulher, a Valérie, a mulher do Hollande, e o título era Primeira Gafe, em vez de Primeira Dama. É um grande título. Isto fala o ganhar ou perder interesse na política francesa, Ricardo Araújo Pereira? Ganhar, evidentemente. Ganhar e discordo. Porque este assunto eu domino. Quer dizer, eu quero discordar do Pedro Mexia porque, de facto, isto não é... Veementemente. Peço desculpa, eu disse só discordar. Não, quero discordar com muita veemência. Sim. Porquê? Porque, de facto, a acusação da esquerda a Sarkozy era justificada e este homem prova, de facto, que é um homem normal. Ser casado com uma modelo não é normal, de facto. Agora, as gajas dão-me cabo da cabeça. Isto é, de facto, ser um gajo normal. É uma pessoa normal. E essa é uma grande lacuna da ciência política desde sempre, que é a linha gajas. Nunca cientistas políticos conseguiram explicar devidamente. Nunca está no programa eleitoral. Exatamente. E há outra coisa aqui que eu aprecio este episódio e outros por causa do seguinte: eu sou um adepto da igualdade entre homens e mulheres. Eu acredito, de facto, que, tirando diferenças anatómicas encantadoras, somos iguais. E, portanto, fico sempre muito chocado quando, normalmente, feministas dizem não, as mulheres na política são melhores. Não são a mesma porcaria. É igual, somos iguais. Merkel, Thatcher, é igual. É ótimo. Peço desculpa, então retiro. Então retiro. Pois são ótimas. Fiz confusão, desculpa. Isto não foi... É outra maneira de fazer política. Este não foi o único caso de uma história mundana com políticos no ativo esta semana. Há o caso do primeiro-ministro inglês que se esqueceu de uma filha num bar. O que é que o representante neste programa da Associação das Famílias Numerosas tem a dizer sobre o assunto? Já agora, antes, ao João Miguel, só para situar, é importante não perder de vista que os ingleses têm a mania de perder as filhas em todo o lado. Foi o comentário do inspetor Gonçalo Amaral. Comentário humanista da semana. Não, eu a favor do Cameron só tenho a dizer que eu tive várias vezes vontade de me esquecer dos meus filhos em montes de lado. Muita vontade. É uma vontade que me dá frequentemente. Mas em defesa de David Cameron, evidentemente eu estou sempre muito preocupado, mas aquilo também eles têm aqueles protocolos, não é? Que o marido e a mulher não podem andar nos mesmos popós e cada um vai no seu carrinho. Para quê? E tal. Não havia necessidade. Para quê, palavra popó? Então estamos a falar de crianças, eu não consigo, eu começo logo a dizer gugu, dá. E o que se passa ali é que aparentemente a mulher foi primeiro, ele pensava que a criança tinha ido, a mulher pensou que a criança tinha ficado com ele. São coisas que acontecem.
100. Aquilo uma pessoa, a Alguém partir tem algum de um conselho? certo número de filhos, começa a deixar descontar. Alguém tem algum conselho a dar ao casal Cameron? Pôr um guiso na miúda, uma coisa qualquer que... Eles têm aquelas estrelas, às vezes, que eles usam lá no estrangeiro, que Estão entregues deixam-me sempre um bocadinho as chocado. pastas ministeriais por esta semana. Daqui a pouco o resgate ou a linha de crédito à banca espanhola, é à vontade do freguês. Por agora vamos avaliar o que leva o Pedro Mexia a declarar-se inconstâncio. O que é que lhe provocou esse estado de espírito, Pedro Mexia? Já é uma notícia da semana passada, mas acho que foi na sexta-feira, portanto, ou na quinta, não sei, mas já, enfim, não falámos disso aqui no programa, mas foi a audição... O vice-presidente do Banco Central Europeu, Sim. e ex-governador do Banco de Portugal, que foi ouvido no Parlamento, na Comissão de Inquérito ao caso BPN. Exatamente. E houve duas coisas que me fizeram alguma impressão nessa audição. Uma delas foi a displicência com que Constâncio esteve na Comissão de Inquérito, ou na Comissão Parlamentar. Não houve papéis, mostrou claramente que estava amassado de estar ali a dizer coisas aos representantes eleitos da nação. Disse que basicamente, no fundo, resumindo o que ele disse, foi que os poderes de regulação não eram poderes nenhuns, porque não davam para investigar coisa nenhuma, coisa que, aliás, dá a muitos responsáveis de investigação, como o PGR, mas é estranho que ele, na altura, aceitasse o cargo, um cargo vazio de poderes, mas, pelos vistos, na altura, não. Depois, A frase mais sonante é capaz de ter sido esta. No caso do presidente do BPN, Oliveira Costa, dificilmente se encontraria alguém com melhor currículo para ser presidente de um banco. Pois, que não sei muito bem como é que se pode comentar essa frase, porque, de facto, quer dizer, o currículo não é apenas os sítios por onde já se passou, é também uma certa... como é que eu ia dizer? Eu não queria falar em honestidade, até porque, quer dizer, era uma pessoa que nós não sabíamos quem... Eu não sabia quem era até este caso. Tinha sido secretário de Estado de Cavaco Silva? Sim, mas sabia quem era um nome, não tinha nenhuma, não tinha nenhuma, mas mais do que essa apreciação, que apesar de tudo, como é óbvio, ganham muito espaço mediático, mas a mim chocou-me bastante a atitude de alguém que falhou clamorosamente, escandalosamente como regulador em Portugal, que, como prémio disso, foi ser regulador na Europa, que vai ao Parlamento com grande, bastante enfadado, com ter que prestar contas sobre a sua atividade, e queria lembrar que o que aconteceu aos bancos é uma parte muito, como se vê em Espanha agora também, noutras circunstâncias, é uma parte muito significativa do que nos aconteceu nos últimos anos. Esta audiência trouxe alguma novidade significativa, João Miguel Tavares? Sim, eu por exemplo, eu aprendi que também posso ser presidente do Banco de Portugal. Porque não se sabe nada, não é preciso saber nada. Cada vez que acontece alguma coisa, a gente diz, não tinha mais de saber. E, portanto, deve ser a profissão mais fácil do mundo. A gente deve ter um ótimo gabinete e depois, cada vez que acontecem os desastres, a gente abana os ombros e diz que a culpa não era minha porque eu não tinha mais de saber. As explicações de Vítor Constâncio ajudaram a reforçar a sua confiança no sistema financeiro, Ricardo Araújo Pereira? Ajudaram porque eu tinha lido um relatório do qual se fala pouco. Não é tal, é o mesmo, não é o mesmo. Levin Coburn, não sei se já... Sim. Que diz claramente, lá está, fala dos reguladores. Este senhor era um regulador e por causa e foi para o desemprego, como o Pedro Mexia já disse, consubstanciado na forma de... Exato. De regulador, agora numa coisa ainda maior. Agora, o que ele diz é capaz de ser tragicamente verdadeiro, o facto de realmente o presidente do BPN ter um currículo magnífico para... Isso é trágico, o facto de ele ter conseguido construir um currículo ótimo para liderar um banco. Agora, isso não desculpa que depois de estar a liderar o banco, o Vítor Constâncio não ter visto rigorosamente nada do que ele fez. Deixa-me dizer uma coisa sobre o currículo magnífico, porque várias vezes... em que eu me refiro ao Vítor Constâncio, quer aqui anteriormente no programa, quer às vezes em conversa com pessoas, as pessoas também citam, em favor de Vítor Constâncio, o seu magnífico currículo. E o magnífico currículo dá responsabilidades, não é? Ou seja, uma pessoa não pode argumentar com o seu magnífico currículo para justificar a sua magnífica incompetência. O magnífico currículo é uma coisa que, como o caso de Vítor Constâncio, por ser uma pessoa por quem eu tenho respeito, é que é chocante a sua incompetência no cargo. Senão, não era surpresa, já se estava à espera. Já sabemos o que leva o Pedro Mexia a declarar-se inconstâncio. O João Miguel Tavares confessa um desejo irreprimível de gritar por Messi.
Quando é que lhe surgiram os primeiros sintomas, João Miguel Tavares? Logo aí, aos 15 minutos do último Portugal-Dinamarca, começaram a surgir. Depois já não consegui conter esse grito. Foi naquela altura em que ele recebe o passe do Nani, era só dar um pontapézinho para o lado e o guarda-redes ficava completamente fora e era empurrar para a baliza. O Torres ontem explicou como é que se faz. E o Torres explicou como se faz. Não, o Torres também explicou tem como tido se faz no dificuldade em primeiro explicar. golo. Precisamente. O segundo nem sequer precisava de explicar, porque esse até eu lhe conseguia explicar. Eu tinha marcado aquele gol à Dinamarca, devo dizer, e ele decidiu enfiar um barrote para fora. E de facto, eu tenho só esta teoria. Um jogador pode, de facto, um jogo correr-lhe mal. Mas, como estas pessoas são pessoas responsáveis e ganham muito dinheirinho, ao menos corram. Ou seja, se eu não consigo fazer nada à frente, ao menos venho correr para trás. Estavas bem até usar a diminutiva. Porque o que é que se passou? É que Cristiano Ronaldo podia estar numa noite má e não conseguir marcar golos, mas evitava de deixar que a Dinamarca marcasse os golos todos, como seja aquele número 6 da Dinamarca, que é o Poulsen, Olsen, Coulson, ou não sei quantos, que centrou para aí 6 vezes durante mais ou menos meia hora, bolas completamente sozinhas para a área, porque o Cristiano Ronaldo estava lá na frente com o ar enjoado a pensar no seu penteado. Havia alguma forma possível de terapia para isso, para esses sintomas? Eu? A forma que eu vejo terapia é aquela que, por um lado, enfim, vamos dar a justiça a Cristiano Ronaldo. É evidente que esta gente já chega morta, isso é cada vez é mais visível 65 jogos nos europeus. Estes gajos chegam mortos ao europeu e isso é cada vez mais visível. Sim, mas isso vale agora, para todos. Mas não vale para todos, mas vale para vai muitos. em campeonatos competitivos. Mas vale para muitos. Agora, quando é assim, das duas uma, ou o senhor o mete a ponta de lança, porque isto aqui, as culpas são divididas com Paulo Bento, ou mete o Cristiano Ronaldo se quiser a ponta de lança, mas meta, por amor de Deus, alguém no lado esquerdo que ao menos se ele continuar a mandar bolas para a bancada que consiga defender, porque senão assim contra a Holanda nós vamos ter uma grande tristeza com o Robben ali. Portugal redimiu-se da derrota com a Alemanha, Ricardo Araújo Pereira. Vamos lá ver. Perder 1-0 com a Alemanha, ainda por cima num jogo em que se acerta 2 vezes na barra, não é exatamente uma coisa da qual precisa de teve muito pior contra a Dinamarca do que contra a Agora, o jogo com a Dinamarca foi um jogo de bizarrias. É certo que o Ronaldo falha 2, mas o Postiga acerta 1. É tudo estranhíssimo. Eu esperei que chovessem sapos no fim. E, portanto, foi um jogo daqueles em que acontece tudo. O rapaz, é preciso não esquecer Atenção que ele que o Postiga já marcou em 3 campeonatos da Europa diferentes. Mas eu sei. O que é que eu posso fazer? Ele continua a calar os críticos. Agora, Ele vai se tornar o Cardoso da seleção. É possível. Agora, o Ronaldo, coitado, o rapaz tem 26 anos, ou 27, não sei, é por aí. Mas é muito rodado. Não, eu acho que alguém precisava que alguém lhe dissesse, lá, joga, pá, acerta mesmo pontapés com força naquela coisa que anda lá. E pá, e borrifa-te no Messi e tal. Só uma coisa, sobretudo, que é muito aborrecida, que é a cara do Ronaldo no campo, deixar sempre transparecer que se não fossem estes meus companheiros de equipa, eu até podia ir longe. Mas isso eu acho que esse é mais do que os falhanços, sobretudo aqueles 2 falhanços foram bastante escandalosos, mas eu, para citar o próprio Cristiano Ronaldo e a sua teoria do ketchup, os golos são como o ketchup, quando vierem vêm todos juntos, não é? Mas, independentemente disso, há a questão da atitude, e a atitude que se manifestou, por exemplo, no final do jogo da Alemanha, em ter ido logo para o balneário sem cumprimentar os adeptos, como o resto da equipa, a obsessão com o Messi que ele tem, de falar sobre o Messi sem ninguém lhe perguntar sobre o Messi, eu acho que isso é pelo menos tão incomodativo como o falhança em campo. As contas estão um bocado confusas e Portugal tanto pode vir a ser eliminado, mesmo que ganhe a Holanda, como pode vir a ser apurado perdendo. Palpites. Eu acho que isso é um enunciado de um teste para os alunos de matemática. Eu acho que já estão a pensar nos alunos portugueses de matemática. Caímos ou passamos ou continuamos em prova? Eu sei que vai ser uma dessas. Ninguém me tira da cabeça que uma dessas vai ser. Eu também não faço para adivinhar, porque o problema da seleção é que de facto pode perder com todos e ganhar com todos. Porque aquilo é conforme estão para ali virados. É conforme a lua. E isso é que não descansa de facto o meu próprio coração. Eu tenho ouvido com alguma atenção os comentadores, com dificuldade, porque o espaço é muito reduzido, porque eles têm para falar e em poucos canais. E eu tenho-me esforçado e consegui formar uma opinião que é realmente pode acontecer qualquer coisa. Qualquer coisa dessas. Este domingo se vai ver e se calhar vai ser preciso fazer contas, o que pode ser um problema para uma boa parte da população. Lá está. Aliás, o Ricardo Araújo Pereira também está apreensivo com isto depois de ter visto os resultados das provas da frição do ensino básico matemática. Ficou surpreendido com o facto de terem duplicado as negativas, Ricardo Araújo Pereira? Não fiquei surpreendido porque, ao que parece, o que aconteceu foi que
Sócrates tinha baixado bastante a fasquia, que era para apresentar excelentes resultados, e agora Crato elevou a fasquia porque gosta de exigência. Eu também gosto de exigência, atenção, eu gosto de exigência na escola. Mas também gostava que os alunos, durante, sei lá, uma maluquice de 3 anos seguidos, soubessem com o que é que contavam. Ser uma coisa, durante 3 anos, saber-se de que é que estávamos o que é que se estava a fazer na escola. Era engraçado. Quando há um grupo tão grande de negativas, pode dizer-se que a culpa é dos alunos, Pedro Mexia? O que me assusta mais é que, dada a aparente inabilidade dos alunos portugueses com as contas, e minha também, que era um péssimo aluno de matemática, estes sejam os futuros governantes. Porque nós sabemos como os nossos governantes em matéria de contas não têm sido muito profícuos, e isso... Agora há qualquer problema. Eu, enquanto aluno do liceu, não tinha negativas, mas tinha negativa à matemática. Portanto, há um vírus qualquer da matemática, e isso acontecia com muitos dos meus colegas. Há um problema qualquer endémico no ensino da matemática em Portugal. No ensino, se calhar. Será nos alunos? É genético? Não, tem que ser no ensino. Tem que ser no ensino, senão há qualquer coisa que não faz sentido. Eu tinha muitos colegas, e eu era um deles, que só tinham negativas a matemática. Eu só tive negativas na vida a matemática. E em matemática tinha regularmente negativas. Que tristeza, Pedro. Isso acontece. O pai de filhos, João Miguel Tavares, está preocupado? A minha filha fez um exame intermédio da 2ª classe. Eu tive com o exame e tive a corrigir o exame e depois. Eu tenho dificuldade, portanto eu não tive a ver nem o de 4º ano, nem o de 9º ano. O de 2º ano era francamente fácil. É verdade, eu também dei no técnico. Eu também dei no técnico. Claro. Mas era realmente fácil. Mas eu tenho dificuldade. Estive a ver os critérios de correção e eu tenho dificuldade quando vejo critérios de correção que são assim mesmo. Se acertas esta pergunta, tens 5 pontos. Se erras esta pergunta, tens 1 ponto. E só se não respondes é que tens 0 pontos. Não parece propriamente seja o critério mais exigente do mundo. Portanto, é que se os miúdos errarem, eles mesmo assim pontuam. Bom, já não vamos a ter tempo para falar do resgate. Não vamos. Mas é que eu trazia um relatório. Trazia um relatório. Não sentiste aquele relatório americano? Sim, um relatório americano que diz que a culpa da crise é de termos vivido acima das possibilidades. Acho que para a semana vai estar tão na ordem do dia, que se calhar é capaz de ficar para essa altura. Está na altura dos decretos. Desculpa lá, mas isto não pode ser, porque isto parecia a quadratura de ciclo, que é sempre ele no início do programa diz que vamos falar de não sei quantos assuntos e depois nunca fala. Só falam tipo metade do primeiro. Quer dizer que estamos a melhorar a performance? É verdade. Estamos a aproximar-nos da referência. Dos padrões europeus. Pronto, o Pedro Mexia decreta sangue ou laços de sangue. É indiferente uma coisa ou outra? Não é indiferente, mas há que fazer uma escolha, porque isto tem a proposta da lei do... Sangue de Pedro Costa ou laços de sangue a telenovela? A telenovela, exatamente. Porque está agora esta lei do cinema que foi apresentada pelo Governo, que foi aprovada pelo Governo em Conselho de Ministros, e que aumenta de 4% para 5,5% a taxa sobre a receita publicitária e que prevê um investimento direto das televisões privadas no cinema português. É uma possibilidade de financiamento do cinema português, mas evidentemente vieram logo as televisões dizer que o setor está em crise, era só que faltava contribuírem para o cinema português, que aí, aliás, ambos os lados acusaram o outro de decisões graves e imorais. E basicamente o que acontece é preciso haver um momento em que os portugueses, os políticos, mas também a sociedade civil, as empresas, etc., decidem o que é que querem como modelo de audiovisual português. É o sangue ou os laços de sangue? Dito de outra forma, é o cinema português, que não é só o sangue, felizmente porque há diferentes autores, ou é um modelo exclusivamente de telenovela formatado, mesmo que ganhe prémios lá fora? É uma escolha a fazer. Eu acho que ambas as escolhas podem fazer, mas é preciso fazê-lo a certa altura. O Ricardo Araújo Pereira decreta melhores ciladas alfandegárias. Melhores ciladas alfandegárias. Já há das boas. Não é, esta não foi má, mas apesar de tudo, quer dizer, o que aconteceu foi que um rapper angolano, que é muito crítico do regime angolano, veio para Portugal. Ele viaja várias vezes, acho que ele é luso-angolano, e trouxe uma bicicleta, que ele locomove-se com uma bicicleta. Enfim, há malucos para tudo. Vir para uma cidade com colinas, andar de bicicleta, enfim, pronto, rappers, o que é que se há de dizer? O que é que acontece?
Ele foi apanhado na alfândega com 1 quilinho de cocaína lá ao pé de um pneu da bicicleta. Outro diminutivo escusado. E só que as autoridades portuguesas e o juiz a que ele foi presente pelos vistos perceberam que o que estava ali em causa era uma cilada das autoridades, de algum modo levada a cabo pelas autoridades angolanas, para incriminar um desgraçado que é crítico do regime angolano. E, portanto, até uma coisa tão verosímil como um rapper ter droga na bagagem foi tão mal feito que não enganou as nossas autoridades. O João Miguel Tavares decreta mais cuidado na contratação de ex-espiões e ex-polícias. Sim, é porque assim, Jorge Silva Carvalho sai diretamente da espionagem para a ongoing. Paulo Pereira Cristóvão sai da PJ para a administração do Sporting. E depois é uma tremenda confusão. Eu começo a temer que qualquer dia estar na PJ seja como tipo estar no Linhó, ou seja, aquilo é só más companhias e eles quando saem lá para fora ainda estão piores. E pronto. É um assunto que eu também desconfio como o outro, ainda vamos ter espaço para desenvolver na próxima semana. Está concluída a reunião da semana, 2 a 8 dias à mesma hora cá estaremos de novo com ou sem euro, tanto do futebol como o que trazemos na carteira. Teremos novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira.